nesse vídeo de hoje falar sobre as ordenanças, como eu havia dito no vídeo passado. Então vamos lá. Ordenanças. O que são realmente as ordenanças e os mandamentos do nosso Eterno? Apesar de parecerem a mesma coisa no contexto divino, existe uma pequena distância entre elas. Vamos entender. Mandamentos, ao meu entender, é uma ordem direta do Eterno, expressa, sem condições de ser questionada. Como assim? Ele dá um mandamento e esse mandamento tem que ser cumprido. Não tem como mudar, não tem como revogar, não tem como modificar. Ele pode ser ampliado, ele pode ser renovado, mas não pode ser alterado, mudado. Ele pode ser novamente ampliado e renovado, mas nunca ele pode ser revogado, destruído ou anulado. Já as ordenanças, que parece que é a mesma coisa de mandamento, ao meu entender, são as ações, as profecias e os atos que o Eterno fala através de sua própria boca, através dos mensageiros ou através dos profetas. Pelo menos é assim que eu consigo entender. Então nós vamos entender o porquê que há essa diferença. Todas as passagens que há uma ordenança direta do Eterno, em que ele enfatiza 2 ou mais vezes, essas ordenanças não podem ser mudadas, nem pelo próprio Eterno. Mas aquelas que ele fala apenas uma única vez, essa pode ser alterada, pode ser modificada e pode ser anulada. Vamos aos exemplos. Vamos começar com os 10 mandamentos. Ele deu a Moshe os 10 mandamentos cravados na pedra, escrita pelo próprio dedo do Eterno. E logo após ele ter dado a Moisés, e Moisés ter descido do monte, ter quebrado as tábuas, ele reescreve de novo, reafirmando exatamente os 10 mandamentos que não podem ser violados, não podem ser anulados e não podem ser modificados. Entenderam? Essa parte. Aí vocês vão entender os outros exemplos. Olha, que fica tão claro, tão nítido, que fica impossível da gente não conseguir entender, da gente não conseguir compreender, sem ter que interpretar, pelo amor do Eterno. Não interpretem a palavra dele, apenas entendam, examinem as Escrituras, ele manda examinar. Ele não manda você interpretar nada. Você não é intérprete do Eterno, ninguém aqui na Terra é intérprete dele. Nem o próprio Yeshua HaMashiach interpretou as palavras, a vontade do Eterno, ele as cumpriu, ele as fez existir na sua essência, na sua presença, como homem aqui nessa terra. Como Moisés, ele argumentou com o próprio Eterno a respeito de o que aconteceria com o povo, naquele exato momento, Moisés, ele toma para si toda a responsabilidade pelo próprio povo. Por isso ele quebrou as tábuas do mandamento. Porque ele viu ali que ele havia tomado uma decisão diante do Eterno, havia pleiteado a vida do povo, e quando ele desce, o povo já estava corrompido. E ali ele sente uma dor, ele sente até um certo arrependimento, e ele quebra as tábuas, ele quebra as pedras diante do povo. E aí o Eterno volta novamente a reescrever os 10 mandamentos. Então aqui para mim fica muito claro a afirmação e a confirmação daquilo que não pode, em hipótese nenhuma, ser mudado, alterado, modificado ou destruído por qualquer ser, nem o próprio Eterno. Vamos a outro exemplo. Quando o Eterno anuncia o dilúvio, que passa os 40 dias de chuva, né? E todo aquele tempo até a arca repousar sobre a montanha, o Eterno ele firma uma aliança com Noa, ou seja, com os homens. Né? O que ele fala para Noa? Lá em Bereshit, Gênesis 9, 9 e 11. Ele diz assim: quanto a mim agora, estabeleço uma aliança com vocês e com os seres descendentes de vocês, de que não voltarei a destruir a terra novamente com um dilúvio. Essa é a primeira afirmação que o Eterno faz. Lá no verso 11, ele vai reafirmar de novo a mesma aliança que ele já havia firmado nos 2 versos anteriores. Ele fala de novo assim: estabelecerei minha aliança com vocês de que nunca mais exterminarei qualquer ser vivente da terra com águas de um dilúvio. Então aqui mais uma vez ele reafirma
a mesma aliança com Noa e toda a sua família. Aí, lá em Bereshit, do início, no princípio de tudo, o Eterno dá uma ordenança a Adão e Havá, a Adão e Eva. Sede fecundos, multiplicai e enchei toda a terra. Quando o Eterno causa o dilúvio, ele reafirma de novo a mesma ordenança a Noa e toda a sua família. Sede fecundos, multiplicai e enchei toda a terra. Ou seja, como ele reafirma de novo, não existe em momento nenhum o Eterno dizendo para qualquer ser humano: parem de procriar, parem de ter filhos, parem de serem fecundos, façam vasectomia, façam ligaduras de trompas. Aí você vai dizer assim: Alex, você está dizendo isso então que as pessoas têm que se multiplicar indiscriminadamente? Existem muitas pessoas sofrendo, as pessoas estão padecendo. Veja bem, o homem sofre, padece, não é por causa do Eterno, não é por causa de se multiplicarem. O homem adoece, o homem empobrece, o homem morre, o homem sofre é por causa da desobediência. É a desobediência que faz com que todos os seres humanos caiam em desgraça. Já foi confirmado por um dos órgãos, agora eu não me recordo aqui, de repente posso até colocar na descrição aqui, em que a quantidade de pessoas que estão nascendo, vou botar só com relação ao Brasil, no nosso país, já é menor dos que já estão envelhecendo. Então, aqueles que hoje você trabalha, quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem já está na idade. Vocês sabiam disso? Não é o que aquela pessoa pagou lá atrás que é o que ela está recebendo hoje. Não. Aquilo que ela pagou lá atrás, pagou quem já estava aposentado, ou quem ia se aposentar. Você, hoje que trabalha, o jovem que trabalha hoje, é ele que está pagando a aposentadoria desses que já estão aposentados. E assim é um ciclo sucessivamente. Esse é o nosso sistema. Então, a quantidade de jovens, a quantidade de pessoas que estão trabalhando, que vão trabalhar futuramente, não vai ser suficiente para poder suprir as necessidades de cada aposentado que já esteja aposentado ou que venha a se aposentar. Você vê? Olha como é que a desobediência causa o caos. Isso também é proposital. O que eu falo? O propósito de Hassatan é justamente fazer com que os homens desobedeçam as ordenanças e os mandamentos que são reafirmados pelo Eterno. E é isso que causa todo esse caos na humanidade, que vem causando todo esse caos desde o princípio de tudo. Entenderam? Ou seja, o problema não está na procriação, o problema está na desobediência. O afastamento do homem diante do Eterno causa todas as pragas, todos os males, todas as dificuldades, toda a escassez que torna a humanidade refém das doenças, da morte, da dor, da raiva, do ódio, da vingança e por aí vai. Entenderam como é que fica claro, pelo menos para mim, fica muito claro que tudo que o Eterno ordena duas vezes, firma e afirma ou confirma duas ou mais vezes, é que aquele mandamento, aquela ordenança não pode ser alterada, mudada, revogada, destruída de qualquer forma, ou por qualquer um, nem pelo próprio Eterno. E o que você me diz ao contrário? Agora vamos lá para a gente poder entender o que é ao contrário. O que pode ser mudado, o que pode ser revogado, o que pode ser até anulado. Lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 1, diz assim: o Eterno fala para Yeshayahu dizer para Isquiahu, ou seja, do profeta Isaías para dizer ao rei Ezequias. O Eterno ordena a Isaías falar com o rei Ezequias o seguinte: coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá. Veja bem, foi uma ordenança. Já estava decretado naquele momento ali que o rei Ezequias iria morrer. Aí o que acontece? Percebe-se aqui que o Eterno só dá uma ordem a Isaías para que ele vá. Ele não fala: olha, vá, fala com o rei Ezequias. E no meio do caminho ele fala: olha, vá e fala ao rei Ezequias, torna lá e diz para ele que ele vai morrer. Acabou. Não adiantaria o rei Ezequias falar, o rei Ezequias se dobrar, chorar, argumentar. Não adiantaria de absolutamente nada. Mas o que acontece? Isaías vai, cumpre a vontade do Eterno, diz ao rei Ezequias para colocar a casa em ordem, que ele vai morrer. O que o rei Ezequias faz? Vira o seu rosto, né? Se veste de pano de saco, dobra o seu joelho e começa a aclamar ao Eterno.
dizendo que ele foi reto diante do Eterno, que ele fez a vontade do Eterno. Ele começa a dizer as coisas que ele fez diante do Eterno, não como uma barganha para o Eterno. Também temos que ter cuidado com o que você fala para o Eterno, a forma como você se projeta para o Eterno. Nesse momento, ele só diz ao Eterno quanto ele foi e é amável ao Eterno. E aí o que acontece? Antes mesmo de Isaías sair do palácio, o Eterno fala para Isaías: volta, diz ao rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e acrescentarei a ele mais 15 anos. Ué, já não estava decretado que o Eterno iria tirar a vida dele? O que fez mudar? Uma ordenança apenas. O Eterno não reafirmou a sua ordenança. Então isso para mim fica claro. Ou seja, quando o Eterno ele firma e reafirma, é claro que a forma como o rei Ezequias se portou diante do Eterno fez com que o Eterno voltasse atrás e não concluísse aquilo que ele havia dito ao profeta Isaías de que iria tirar a vida do rei Ezequias. Tudo vai também da sua conduta, mas aquilo que é firmado e confirmado ou reafirmado pelo Eterno não adianta. Vamos ver mais à frente. Lá em Bereshit 18, 20, 19, 13, em Gênesis, quando o Eterno se dirige a Abraão e fala o quê? Vou destruir Sodoma e Gomorra. Ele já havia dado uma ordem e ele reafirma de novo que vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí o que Abraão faz? Ele tenta argumentar com o Eterno. Senhor, mas se houver 50, 40, 30, 20, 10... O Eterno falou: se houver um justo ou 10 justos, eu não vou destruir. Mas ali já estava decretado. O Eterno já sabia que não existia naquele momento ali justos para que ele pudesse firmar, para que ele pudesse voltar atrás. Aí eu já pensei assim, ué, mas Ló não estava lá? Ló, sua filha, Ló e sua família não eram 10, mas eram 4. Se o Eterno poupou a vida de Ló e de sua família, não seria então necessário poupar toda a cidade por causa de Ló? Não, porque Ló não era justo. Ló era temente ao Eterno, mas não justo. Então, naquele momento ali, Ló foi retirado da cidade, porque não havia um justo dentro daquela cidade para que a palavra do Eterno pudesse ser revogada. Mas como o próprio Eterno já havia dado e decretado 2 vezes para Abraão que haveria de destruir a cidade, porque a iniquidade havia chegado até o trono dele, não havia mais a possibilidade de ser destruído. Vejam aqui como é que é muito claro. E se você buscar dentro da palavra, você vai encontrar outros fatos, você vai encontrar outros momentos em que o Eterno ele firma uma ordenança, mas não reafirma aquela ordenança. Ele firma uma profecia, mas não reafirma a profecia. Ou reafirma a profecia. Então, tudo que o Eterno firma e reafirma, ele não muda mais. Agora, tudo aquilo que ele somente firma, somente fala, aquilo é passível de mudar. Então, quando o Eterno abriu os meus olhos para isso, quando eu li aquela passagem de Bereshit, de Gênesis, falando com Noah, foi um estalo assim, muito forte na minha cabeça, que pensei, nossa. Aí eu comecei, não, deixa eu buscar se há outros fatos parecidos com esse, ou iguais a esse. Não achei parecidos, eu achei idênticos. Ou seja, é só você vasculhar. Tudo que o Eterno ordena mais de uma vez, com certeza, aquilo jamais poderá ser mudado, alterado ou destruído. Mas aquilo que ele faz apenas uma vez, poderá ser destruído, poderá ser alternado, poderá ser alterado, poderá ser revogado, e assim sucessivamente. Talvez você possa estar se perguntando, mas Alex, o que isso muda na minha vida? O que isso acrescenta? Quando você entende, quando você passa a compreender os passos que o Eterno dá, as decisões que o Eterno toma, a forma como ele vê você, tudo passa a fazer sentido na sua vida. Tudo muda na sua vida. Agora, quando você não sabe quem é o Eterno, de que forma ele trabalha, como ele age, como ele se manifesta na sua vida, ou na vida daquelas pessoas que estão à sua volta, você sofre. Você entra em depressão, você fica confuso, você fica descrente, você perde a sua fé. Então, quando você começa a se aproximar do Eterno, tudo começa a fazer sentido na sua vida. Então, sim, é importante nós sabermos como o Eterno age, para que você possa se portar diante dele. Não que você vai forjar uma situação, ou uma forma, ou tentar burlar, ou tentar fazer um teatro com o Eterno, porque ele conhece você, ele conhece o teu coração. Mas você sabe de que forma você pode falar, o que falar, de que forma você pode desejar, de que forma você pode pedir ao Eterno, sabendo que é feita
primeiro a vontade dele. Então, sim, é importante a gente entender tudo o que acontece diante do Eterno. Agora, o que é fato, ninguém, nenhum ser humano, jamais poderá exemplificar, poderá enquadrar o Eterno dentro de palavras, teologias, sentimentos ou ações, porque o Eterno está fora de tudo isso que nós somos e conhecemos, mesmo que sejamos a sua imagem e a sua semelhança. Sigam na verdadeira luz que é Yeshua Mashiach, meu mestre e o Filho amado do Eterno.